Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Eu sou o Lucas Perillo, editor do site, e tem muita dica interessante aí para os jogos de quarta, tá? Tem semifinal da Copa da França, tem clássico inglês, tem jogo decisivo na La Liga e tem Libertadores, então bora conferir aí e tentar lucrar bem com esses jogos. O primeiro jogo desta quarta, que é a primeira dica, é da Taça da França, Montpellier contra Paris Saint-Germain, semifinal, às 16 horas, tá? 12 de maio, então a cotação para o Montpellier 7.0, empate 5.25 e o Paris Saint-Germain muito favorito com 1.36, tá? Então o Paris Saint-Germain aí chega para essa semifinal muito favorito, apesar de não ter ido bem na Champions, né? Se foi eliminado pelo City e não está indo bem no Campeonato Francês, porque ocupa a segunda colocação e o Montpellier ocupa a oitava colocação. Só que nos confrontos diretos aí, já vou para colocar aqui no retrospecto entre esses dois times, né, o Paris Saint-Germain é muito favorito porque nas últimas 4 partidas foram 4 vitórias do Paris Saint-Germain. Uma por 4-0, uma por 3-1, uma por 5-0 e a outra por 3-1, tá? Então o Paris Saint-Germain muito favorito. Agora no retrospecto aí da Copa, por o Montpellier foram 4 partidas, 4 vitórias. Paris Saint-Germain, mesma coisa, né? Copa, nenhum foi aí para prorrogação, né? E no mercado de gols, né? O Montpellier nas últimas 4 partidas marcou 7 e sofreu 2. E o Paris Saint-Germain marcou 12 e não sofreu nenhum, tá? Então o Paris Saint-Germain tá muito bom para gols, que a gente já vai falar um pouquinho sobre esse mercado. Mas vitória aqui, Paris Saint-Germain favoritíssimo, tá? Paris Saint-Germain provavelmente vai levar essa partida contra o Montpellier. No mercado de gols, vocês podem ver aqui que mais de 1,5 tá muito baixo, né? Tá com 1,11 a cotação. Dá para ir no 2,5 aqui, tá? 2-1 pro Paris Saint-Germain ou 3-0, porque a média do Paris Saint-Germain de gols por jogo é de 3, tá? E do Montpellier 1,75. Os dois times sofrem poucos gols, mas marcam muitos gols, tá? Então, vitória do Paris Saint-Germain mais 2,5. Vou dar aqui algumas estatísticas, né? A vitória do Paris Saint-Germain está com uma cotação aqui de 68% no cálculo, tá? Mais de 1,5 gols, 86%. Mais de 2,5 gols, 69%. E os dois times para marcarem, né? Aí seria o Montpellier tem que fazer um gol e o Paris Saint-Germain tem que fazer um gol. Tá com 60% de chance, tá? Então, a dica é vitória do Paris Saint-Germain e mais de 2,5 e as outras aí fica por conta, tá? Então esse é o primeiro jogo. Segundo jogo da lista, pessoal, agora pela Premier League, Chelsea recebe o Arsenal. Chelsea está tendo uma semana difícil, tá? Veio de Champions League, depois enfrentou o Manchester City e agora enfrenta o Arsenal. E nas últimas 2 partidas se deu muito bem, ganhou do Real Madrid por 2-0, ganhou do City por 2-1 e agora enfrenta o Arsenal, que é 9º colocado com 52 pontos e o Chelsea 3º colocado com 64, tá? Às 16h15 na quarta-feira e a cotação para o Chelsea ganhar 1.66, o empate 3,90 e o Arsenal 5.0. Então Chelsea muito favorito aqui. O retrospecto, né, nas últimas 6 partidas, o Chelsea ganhou 4 partidas, empatou 2. E o Arsenal 6 partidas, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Então o Chelsea vem favorito aí, apesar do retrospecto, né? Porque nas últimas 4 partidas foram 2 vitórias do Arsenal, 1 empate e 1 vitória do Chelsea só. Tá? Então, mesmo com esse retrospecto, o Chelsea é favorito pelo futebol que vem apresentando aí ultimamente. Então, vitória do Chelsea aqui, 1.66 a cotação, tá? E no mercado de gols, a gente vai para 1,5, mais de 1,5, porque a média aqui do Chelsea, né, por jogo, nas últimas 6 partidas, uma média de 1.33, tá, que tá quase aí chegando a 1.55, e a do Arsenal 1.17, e como é clássico, né, um clássico inglês desse costuma sair alguns gols, então 1.33, tá? E as porcentagens aqui, né, de acordo com o site FC Tables, a vitória do Chelsea com 57% de chance, né? Over 1,5, né? Mais de 1,5 gols, 71% de chance. E os dois times marcarem 52% para os dois não marcarem, né? Seria 47% para eles marcarem, ou seja, gol do Chelsea e gol do Arsenal, tá? Então, para esse jogo aí, esse clássico, são essas as dicas.
Terceiro jogo da lista, pessoal, agora um jogo muito importante, tá? Atlético de Madrid contra Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol às 17 horas. O Atlético de Madrid está em primeiro com 77 pontos e o Real Sociedad em quinto com 56. O Atlético de Madrid precisa da vitória para assumir a liderança de forma tranquila. Ele é líder, tá? Mas precisa ficar tranquilo na liderança porque empatou contra o Barcelona no último sábado. O Real Madrid empatou também, tá muito disputado esse campeonato, então o Atlético de Madrid precisa ficar na liderança de forma tranquila e com essa vitória o time consegue. Porém, o Real Sociedad é um adversário muito complicado, tá? Cotação aqui para o Atlético de Madrid 1,60, empate 4,0 e Real Sociedad 5,50, tá? O Atlético de Madrid aí tem que ganhar, tá? Mas o Atlético de Madrid tá dando umas tropeçadas, assim como Barcelona e Real Madrid estão fazendo e perdendo muitos pontos valiosos. Então, né, no retrospecto aí, o Atlético de Madrid nas últimas 6 partidas foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Real Sociedad 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Eu acredito que esse jogo aí seja a vitória do Atlético de Madrid ou o Real Sociedad pelo retrospecto aí nos confrontos diretos, né, nas últimas 4 partidas, 2 vitórias do Atlético de Madrid, uma do Real Sociedad e 1 empate, tá? Então é um jogo muito equilibrado. O Real Sociedad não é um adversário fácil, então deve vir aí uma vitória do Atlético de Madrid ou empate, tá? São essas duas cotações aqui, tá? No mercado de gols, a gente vai com menos de 3,5 gols, tá? Porque a média dos dois times não é alta, tá? O Atlético de Madrid tem 1,67 gols por jogo e o Real Sociedad 1,33. Eu dei a dica em alguns outros jogos de mais de 1,5 gols, e times tinham médias mais baixas, mas nesse jogo aqui eu acredito que o Real Sociedad vai se fechar um pouco mais, então vai ser difícil. O Atlético de Madrid também joga um pouco mais fechado, é um time mais reservado, não sai muito para o jogo, então acho que menos de 3,5 é uma boa para essa partida, tá? De acordo com o FC Tables aqui, a chance de vitória do Real Sociedad é de apenas 16%, tá? A chance de vitória do Atlético de Madrid 59%, tá? E mais de 2,5 gols é 46%, tá? Então é bem baixo para 2,5, que é uma odd de 2,0. Então se a gente for analisar, se 2,5 já é difícil, imagina para 3,5. Então são essas as dicas. Aí vitória ou empate para o Atlético de Madrid e menos de 3,5 gols, tá? Penúltimo jogo da lista, pessoal, agora com a Copa Libertadores. Rentistas recebe o São Paulo às 19 horas na quarta-feira. A cotação para o Rentistas 8,50, o empate 4,75, vitória do São Paulo com uma cotação muito baixa. São Paulo favoritíssimo 1,36, tá? O São Paulo nas últimas 3 partidas aí da Libertadores ganhou 2, empatou 1. Aí o Rentista jogou 3 jogos, ganhou nenhum deles, empatou 2 e perdeu 1, exatamente pro São Paulo, tá? Então, nesse grupo aí, né, o São Paulo ocupa a primeira colocação, o Rentistas a terceira. O São Paulo é muito favorito para esse jogo, né? Eles jogaram, o São Paulo ganhou por 2-0, né, no primeiro turno aí. E a FC Tables aí, né, um site de análises, dá 65% de chance para o São Paulo vencer, 20% de empate e 13% para a vitória do Rentistas. Então o São Paulo é muito favorito, tá? E é lógico que no mercado de gols, pelo menos 2 golzinhos aqui com uma cotação de 1,28, porque o São Paulo jogou 3 partidas, marcou 5 gols e sofreu nenhum, tá? E o Rentistas marcou 1 e sofreu 3, então o Rentista sofre muito gol, né, pela média. Então o São Paulo tem uma média de gols de 1,67 gols por partida, né? Então o São Paulo tá melhor, tá indo bem na Libertadores e deve conseguir a vitória tranquila contra o Rentistas, tá? Pela Libertadores. E o último jogo da lista, pessoal, é o Fluminense contra Independiente Santa Fé às 21 horas na quarta-feira. A cotação para o Fluminense 1,80, o empate 3,40, o Independiente Santa Fé 4,75. A odd está até consideravelmente alta, né? A cotação um pouquinho alta para o Fluminense, mas o Fluminense vem favorito para essa partida porque é primeiro do grupo e o Santa Fé último, tá? O Fluminense está indo muito bem na Libertadores, num grupo com o River Plate aí. Fluminense na primeira colocação, tá? Nas últimas 3 partidas aí do Fluminense, 1 vitória, 2 empates, e o Santa Fé
2 empates e 1 derrota, tá? Fluminense, primeira colocação, Santa Fé, última, e na partida que eles fizeram no dia 29 de abril, o Fluminense ganhou por 2-1, tá? Na casa do Santa Fé, então o Fluminense vem favorito aí para essa partida, muito mais tranquilo, tá? O UFC Tables dá 57% de vitória pro Fluminense, 23% de empate e 18% vitória do Santa Fé. Então, Fluminense ao empate, tá? Dá pra ir seco aqui na vitória do Fluminense. E gols, mais de 1,5, uma cotação de 1,36, um pouquinho maior, tá? Mas na última partida, né? No último confronto, esses dois times foram 3 gols, tá? Então é uma partida pra gols aí. O Fluminense tá muito bem, né? 3 partidas, 4 gols marcados e 3 sofridos. Então uma média alta de gols por partida, né? Não gols marcados, mas gols na partida, tanto marcados como sofridos. E o Santa Fé, 3 partidas, 2 gols marcados e 3 sofridos. Então o Fluminense deve ganhar aí por 2-1, 2-0. É bem tranquilo esse jogo, acredito eu, pro Fluminense, que vai sair com a vitória com os 3 pontos aí para fechar as dicas de quarta-feira aí com a Copa Libertadores.